Olá, operários e operárias desse canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre tipos de tinta e acabamentos para parede. Tintas para parede, pessoal. Vamos falar aí dos três tipos de tinta, né? E os três tipos de acabamento principais que tem aí no mercado, né? Para você não se confundir na hora de que for comprar. Então vamos lá, pessoal. Fica comigo nesse vídeo. Então, pessoal, os três tipos mais comuns de tintas são as econômicas, standard e premium. São os três níveis aí de tinta que nós temos no mercado. Então, vamos falar um pouquinho sobre as tintas econômicas, primeiramente. Bom, pessoal, as tintas econômicas, elas são as tintas mais baratas que tem no mercado. Elas possuem um poder de cobertura um pouco mais baixo, cobertura úmida, né? Mais baixo, e também a cobertura seca também. Porém, elas têm uma eficiência um pouquinho mais retardada em relação às tintas premium e standard, tá? Então, o que isso significa? Significa dizer que essas tintas você vai, à medida que você passa na parede, ela vai demorar um pouquinho mais para apresentar a cobertura final dela. E também para pintura entre demãos também vai demorar um pouquinho mais, você tem que deixá-la bastante tempo para poder, quanto mais tempo você deixar, a sua segunda demão vai cobrir melhor, entendeu? Então essa é uma característica desse tipo de tinta. Você encontra aí nas embalagens delas aí, ó, a especificação dela de tinta econômica. Essa verdinha aí, por exemplo, ela já tem na própria lata mesmo ali, mas nem todas vêm assim, né? Algumas têm o nome fantasia lá, tipo a Coralar da Coral, por exemplo, mas a especificação de acordo com a Abrafat, ela fica ali, ó, tá vendo? Envolvido ali de amarelo, ó, tinta econômica. É isso que se deve procurar na lata para saber se uma tinta é econômica. Normalmente elas têm um custo menor, porém o rendimento delas é melhor e também o acabamento que é somente no acabamento fosco, e elas também só servem para interiores. Então você procurando aí na lata, você vai ver que ela tem escrito assim, interior e exterior. Esse exterior que eles colocam aí é um exterior coberto. Toda vez que vier escrito interior na frente e exterior depois, isso significa que ela é uma tinta para interior ou exterior coberto. O que é um exterior coberto? É, por exemplo, uma varanda. Beleza, pessoal? Então agora vamos falar das tintas standard. As tintas standard, elas são um meio termo entre a econômica e as premium. As premiums, né? Que são as tops, né? Cada marca tem a sua. Aqui eu estou com um exemplo aqui de uma tinta standard, que é a da Coral. Ela se difere aí pela econômica pelo seguinte. Primeiro que elas são uma tinta acrílica que já servem para exterior mesmo. Exterior no tempo. Beleza, pessoal? Ela serve já para isso também. Uma outra diferença é que elas possuem também acabamento diferente, né? Você pode encontrar ela em outros tipos de acabamento que não fosco, dependendo aí da marca. Tá, pessoal? Você deve procurar aí no rótulo, aí na embalagem também, ali embaixo, ó, como nessa aí você encontra ali embaixo, ó, acrílico standard. Essa é a classificação dela. O restante aí de nomes que você vê na lata aí são nomes que a marca faz, né, inventa, mas de acordo com a Abrafat, a especificação deve estar ali, ó, deve ter essa especificação, acrílico e standard. Beleza, pessoal? No caso dessa aí, ó, da Glasso, que pertence a Souvenir, né, ela tá dizendo ali, ó, em cima, olha que curioso, interior e exterior, como uma tinta econômica, ou seja, então nem todas as standards são para exterior. Essa daí ela vai servir, no caso, vocês aprenderam agora na tinta econômica, que quando vem interior na frente, é porque ela é só para interiores e exterior coberto. O que não acontece com o restante da maioria das tintas standard, tá vendo? Como essa aí da Coral, ela é exterior e interior. Então o exterior vem escrito na frente. Então quando ela vem escrito interior na frente, é porque ela serve para exterior mesmo, exterior que fica no tempo. E para interior, obviamente, ele também vai servir, né? E a diferença é basicamente essa, pessoal. Ela tem um acabamento, outros tipos de acabamento e uma variedade de cores também, dependendo aí da marca, uma paleta de cores maior do que a tinta econômica também. A cobertura úmida dela também é superior, no caso, em relação à econômica, né? Então você também vai ter essa vantagem aí. E esse tipo de tinta aí tem uma durabilidade também bem maior que a econômica. Então, pessoal, dito isso, vamos agora para as premiums. As tintas premiums são aquelas que são o top de cada marca. Cada marca tem a sua tinta premium. Algumas marcas menores têm só um tipo, né? A Souvenir, por exemplo, tem vários tipos de tinta premium, assim como Coral e Sherwin-Williams e outras marcas.
Essa aí, ó, é um exemplo. Aí você vai achar ali, ó, embaixo ali também, ó, tá vendo a especificação escrito Premium ali embaixo, ó. Sempre mais ou menos fica por aí essa especificação nas latas, independente da marca. Então é isso que você deve procurar numa lata de tinta quando você for, para você saber que tipo de tinta é aquela ali. Se é uma econômica, se é uma standard, se é uma premium. Você vai procurar na embalagem escrito uma dessas três coisas, mas normalmente fica sempre nessa mesma posição aí. Essas tintas premium, elas já são assim, a top, né? Elas têm todos os tipos de acabamento, que nós vamos ver depois aqui os tipos de acabamento que existe, fosco, semibrilho, acetinado. Elas têm a paleta de cores a maior possível, quase infinita aí, né? Combinação de cores. O acabamento, já falei, né? Melhor, superior. E a cobertura, né, pessoal? A cobertura também é superior. Na verdade, tudo é superior, né, nas tintas premium. Então é por isso que elas são as premium, né? E normalmente também o preço é mais elevado, né? Até porque ela tem uma durabilidade maior também do que as tintas econômicas e standard, né? Então, assim, são faixas e níveis, né, de qualidade que vai influenciar aí no preço também, né, pessoal? Então, assim, ali, ó, você tá vendo? Tinta acrílico premium. É isso que você tem que procurar na embalagem. No caso dessa aí é uma semibrilho. Mas assim, as tintas premium, você encontra elas tanto como semibrilho, como fosco, como acetinado. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, né, que são os acabamentos depois, então vocês vão entender melhor. Então, pessoal, qual é a informação que você deve saber na hora que você vai comprar uma tinta? Você tem que saber o seguinte: você vai estar querendo uma tinta só para vai entregar um apartamento, um imóvel, então você vai possivelmente comprar uma econômica só para deixar pintadinho e tal, ou você vai comprar um para você morar, que você quer um brilho, ou mesmo que seja um fosco, mas você quer uma cor bonita e tal, aí você já vai numa standard ou premium. Então, assim, para você saber porque é muita informação que vem na lata, né? Então você às vezes não sabe muito bem, é tanta coisa escrita, então vai ali, ó, você procura acrílico, no caso aí pode ser uma econômica, pode achar uma standard ou premium. Essa é a primeira coisa. Então essas três são os níveis de qualidade da tinta. Sabendo disso aí, você já não vai comprar enganado. Isso é uma coisa. E a outra coisa, você vai procurar aí em algum lugar da embalagem do fabricante também, se ela é fosca, acetinado ou semibrilho, que é o nosso próximo tópico, nós vamos falar sobre isso. Mas por enquanto eu quero que vocês fixem isso. A primeira coisa, o tipo da tinta. Qual é o tipo da tinta? Econômica, standard ou premium. Esses três níveis são os níveis de qualidade das tintas, tá? E aí vai influenciar também nos acabamentos. Então, pessoal, vamos falar agora sobre os acabamentos, né, pessoal? Os acabamentos são três também, né? Fosco, acetinado e semibrilho. Os principais, né? Existe outro acabamento aí nesse meio aí, mas só que vamos falar um pouquinho. Mas vamos falar primeiro sobre o fosco. Esses são os três principais, né? Então, o fosco é o principal deles, que é o mais comum. O fosco é o acabamento que não possui nenhum tipo de brilho. Normalmente, as tintas econômicas são sempre foscas, não tem outro tipo de acabamento delas. O acabamento fosco se caracteriza por esconder bastante os defeitos da parede, por esse motivo é o mais escolhido aí. Tem nas tintas tanto econômica quanto premium, como standard, tem todos os tipos de tinta. Porém, ele tem essa capacidade de esconder os defeitos, porém ele acumula sujeira, né, pessoal? É mais difícil de limpar, mas em compensação é mais fácil, até no caso de uma repintura, né, por ter uma coragem melhor para outro tipo de tinta. Falando agora do acetinado. O acetinado, pessoal, é um tipo de acabamento que ele possui um leve brilho, é um meio termo entre o semibrilho e o fosco. No caso aí, o acetinado, por ele ter esse pouquinho de brilho, ele já deixa transparecer um pouquinho dos defeitos, porém ele já fica mais fácil um pouquinho de você dar uma limpezinha, né? E também, do mesmo modo, ele também esconde um pouquinho os defeitos. Não é que é um meio termo, né, pessoal? Não é uma coisa nem outra. Não tem muito brilho como sem brilho, mas também não é totalmente fosco e dá um acabamento legal. E também, no caso aí da limpeza, ajuda um pouquinho também. Não vai ser totalmente como o fosco. O detalhe dessas tintas acetinadas e semibrilho é que elas não aceitam retoque. Então o pintor tem que estar muito atento a isso. Na hora de trabalhar com ela, você que é profissional, que você já deve saber disso, você não consegue retocar, tá, pessoal? Então tem que ter muito cuidado na aplicação, são mais difíceis de aplicar e tem técnicas específicas para aplicação. Falando da semibrilho agora, pessoal, a semibrilho ela aqui possui o maior brilho, né, das três, consequentemente ela é mais fácil de limpar.
tem uma e consequentemente também você consegue ver todos os defeitos da parede. Por isso que a parede, para se utilizar uma tinta semi-brilho, tem que estar perfeita, ela tem que estar realmente lisa, né? Ou assim, se for uma textura, alguma outra coisa, ela tem que estar perfeita para que você possa usar a tinta semi-brilho aí por cima, para poder você não ficar visualizando lá todos os buraquinhos, todos os defeitos que tiver na parede, né? Então ela é indicada para esse tipo aí, e ela tem essa característica de ser bastante lavável, né? Você consegue limpar. Quando eu falo lavável, não é jogar o lava-jato em cima não, né, pessoal? É passar um pano úmido e tal, até um detergentezinho neutro. Aí, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma tabelinha para ajudar vocês aqui, ó. Os tipos da tinta e os acabamentos. Aí tem ali também tipo da tinta, aí tem látex e acrílico. Isso não vai ser tão importante. Mais importante são os acabamentos ali, ó. Fosco, acetinado, semi-brilho. E se elas servem para interior ou exterior. Então, assim, com essa tabelinha eu acho que você consegue sanar qualquer tipo de dúvida. Falando agora das super laváveis, que é uma exceção aí, nem todas as marcas têm. Porém, ela tem a característica de ter um acabamento entre o acetinado e o semibrilho, é o chamado casca de ovo, que é um acabamento, alguns chamam de fosco suave e tal, cada um tem o seu nome, mas ela tem um acabamento normalmente entre o acetinado e o semibrilho. Então, mas de qualquer forma tem brilho, então ela também vai mostrar os defeitos. A diferença é que ela é extremamente hidrorrepelente, né, pessoal? Você consegue limpar, não agruda tanta sujeira, indicada aí para quarto de criança ou até mesmo cozinha, dependendo se tiver parede de alvenaria. Então, pessoal, essa é uma opção aí diferente, né? Mas não é tão comum. Então eu só trouxe aqui para vocês saberem que tem também uma diferença em relação às outras, que são as mais comuns. Então tá aí, pessoal. Esse é o momento aí de vocês se inscreverem no canal, dar o joinha aí se vocês gostaram, se as informações foram úteis, né, pessoal? E ativar o sininho das notificações para vocês terem acesso a outros vídeos como esse. Agradeço demais vocês estarem aqui e até a próxima.